Fala galera que vai fazer o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia, e estou vindo corrigir mais um simulado exclusivo agora para o cargo de agente da PCDF, com questões inéditas elaboradas por mim e pelo professor Diego Carvalho. Vamos lá galera, vamos corrigir? Vamos. Então, vamos para a primeira questão. Questão 84. Dentro do contexto de arquiteturas de rede, é possível diferenciar uma rede ponto a ponto, par a par, peer-to-peer, de uma rede cliente-servidor. São arquiteturas de interação. A gente tem as redes cliente-servidor, comumente encontradas no âmbito corporativo, no âmbito empresarial, institucional, onde há a figura dos servidores, normalmente tem até um CPD, terminologia antiga, né? Centro de Processamento de Dados, uma sala com os servidores, aqueles computadores com robustez, o que é isso? Com alta capacidade de processamento, alta capacidade de armazenamento, para prover, para oferecer serviços. Existe servidor web, servidor de e-mail, servidor FTP, servidor de arquivos, servidor de impressão, servidor de banco de dados. Existem redes cliente-servidor. E existem, por exemplo, as redes domésticas, onde na nossa casa eu não preciso ligar um computador, servidor, para poder fazer o login nas outras máquinas, como na empresa. Tem empresa que se você não liga o servidor, as máquinas clientes não funcionam. Essa é a ideia da hierarquia que a questão tentou passar para vocês. Numa rede doméstica, por exemplo, todos os computadores são iguais. Eu posso usar a impressora do computador da minha esposa, ela pode usar o drive de DVD do meu computador, porque o laptop dela não tem, por exemplo. Então, é possível compartilhar recursos. Todos são ao mesmo tempo, tanto cliente quanto servidor. Essa é a comunicação par a par. Lembre que quando há um modelo cliente-servidor, a comunicação ocorre através do servidor. Quando a gente tem redes ponto a ponto, a comunicação ocorre entre pares de dispositivos. Então, veja, dentro do contexto das arquiteturas de interação, é possível diferenciar uma rede ponto a ponto de uma rede cliente-servidor pela presença de uma hierarquia entre as máquinas envolvidas. Então, essa questão está certa. É possível diferenciar. As redes cliente-servidor têm uma relação onde uma máquina é servidor. Ela pode ser, ao mesmo tempo, servidor de um serviço e cliente de outro. Isso é possível. Mas há uma relação cliente, um módulo cliente rodando num computador, um módulo servidor rodando em outro computador. Isso, na rede cliente-servidor, fica evidente, fica claro. Na rede ponto a ponto, não. Todos os computadores são, ao mesmo tempo, iguais. Eles podem ser tanto cliente quanto servidor ao mesmo tempo. Então, há sim essa diferença, essa questão está certa. Vamos para a questão 85. O protocolo de internet, que é o protocolo IP, é um protocolo de roteamento de pacotes, de melhor esforço, sem conexão. Ou seja, ele vai tentar entregar o pacote. É possível que um pacote não chegue? É possível. E aí, o que a gente vai ter que fazer? Retransmitir aquele pacote. Agora, o IP é a base da internet. Tanto que a arquitetura como um todo é TCP/IP. Então, todas as informações trafegam através de pacotes IP. Apesar disso, trata-se de um protocolo não confiável. Por quê? É possível que um pacote não chegue. O TCP, que trabalha em conjunto, é que dá confiabilidade à entrega. O TCP que é resiliente, que vai enviar um pacote de novo caso o IP seja perdido, caso haja um congestionamento, caso não chegue, ele vai controlar fluxo. O TCP é que faz esse trabalho de dar confiabilidade à entrega. Então, o IP por si só, ele não é confiável. Por isso a questão também está certa. Vamos nessa. Questão número 86.
Para encontrar sites relacionados a um outro site de referência, por meio do Google, recomenda-se utilizar uma combinação de operadores. O operador site, buscando por um site específico, precedido do operador til, que busca por sinônimos. Vejam, se eu quero encontrar sites relacionados, eu vou usar o comando related. Related, 2 pontos. E aí eu digito o endereço do site que eu quero buscar por similares. Né? O conceito de relacionados são similares. Então, por um exemplo, se eu coloco lá relatedcia.com.br, ele vai me jogar talvez Renner, Riachuelo, lojas que são o quê? Similares. Essa é a ideia do comando related. O site restringe a busca a um determinado endereço. E o til, de fato, busca por sinônimos. Pelo menos na teoria funciona. Na teoria. Então, a questão 86 está errada. Porque para encontrar sites relacionados, o comando é related. Então, errada a questão 86. Embora exista o comando site, exista o operador do til para busca por sinônimos. Ok? 87. Por meio do Internet Explorer é possível utilizar diversos atalhos que agilizam a navegação. Um policial civil que deseja exibir downloads, o atalho é Ctrl J. Então tá certo. Fechar a guia pode ser Ctrl W ou Ctrl F4. Os dois atalhos são equivalentes. E exibir histórico, Ctrl H, verdadeiro também. Então as 3 opções são verdadeiras, a questão está certa. Ele coloca respectivamente, né? Ctrl J, Ctrl W e Ctrl H. O protocolo SMTP, sua mensagem está partindo. Simple Mail Transfer Protocol. Ele é a base do serviço de correio eletrônico. É responsável pela transmissão de mensagens, pelo envio de mensagens de correio eletrônico pela internet, pelo envio do cliente para o servidor e para a troca entre servidores. Por padrão, ele opera na porta 110. Aí a questão ficou errada. Por quê? O SMTP, por padrão, ele opera na porta 25. Pessoal, eu aprendi que é a porta 587. 587 no Brasil. Mas a RFC, que é a documentação oficial do SMTP, vai recomendar o uso da porta 25. Então, no mundo, em questões de prova, podem cobrar a porta 25. Ela é a padrão. 587 é no Brasil para evitar spam. Agora, 110 não pode ser, porque 110 é a porta do protocolo POP3. Então, a questão 88 está errada. Ele é usado para enviar mensagem de um cliente para um servidor e para troca entre servidores. O segundo período, exceto a questão da numeração, o texto está correto. Beleza? Então, o único detalhe aqui era o número da porta. Vocês vão ter que decorar o número das portas dos protocolos de aplicação mais usados, mais comuns. Então, SMTP ou é 25 ou é 587. 25 é a regra, 587 no Brasil. Vamos que vamos. 89. É possível executar uma política de filtragem, ele está falando de firewall aí, né? Baseada na combinação de endereços lógicos e números de porta. O que são os endereços lógicos? São os IPs, através de IP e porta, examinando os dados recebidos, os pacotes, e determinando a partir de regras específicas e pré-estabelecidas aquilo que será ou não permitido. Esse tipo de firewall é o firewall da primeira geração, que é o firewall de pacote. Então, essa questão é verdadeira. Ela está certa. Vamos para a questão de número 90. O cavalo de Troia, o Trojan, que é o cavalo de Troia, é um programa malicioso que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções, normalmente maliciosas sem conhecimento do usuário. É associado à história do presente de grego, né? Achava que era uma coisa útil e me ferrei. Achava que era uma coisa boa e me dei mal.
Então, o cavalo de Troia pode abrir portas para a entrada de intrusos, aí seria o cavalo de Troia backdoor, né? O Trojan backdoor. Pode espionar, é o Trojan spy. Pode apagar tudo, é o Trojan destrutivo. Existem diversos tipos de cavalo de Troia. Então, a questão 90 está certa. Cavalo de Troia é um programa malicioso que caiu na prova da Polícia Federal. E lembrando que essa teoria está disponível em www.cartilha.cert.br. É a documentação que traz os conceitos acerca dos tipos de malware que são cobrados no edital da PCDF. 91. Informações são fatos objetivos e discretos sobre eventos que, quando aplicados em um contexto, tornam-se conhecimento tácito ou explícito. Galera, esses fatos objetivos do tipo sim ou não, certo ou errado, verdadeiro ou falso, discretos, que não têm um significado, né? São os dados, na verdade, e não as informações. Dados não têm significância. Se eu olhar, por exemplo, 40. 40 é um valor discreto lá e tal. O que representa? Sei lá. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um sapato, pode ser 40 graus, eu não sei. É um dado. Agora, a partir do momento que eu coloco lá 40 graus Celsius, aí eu já tenho uma informação. A informação, ela tem significância. E a partir da informação, eu vou poder tomar decisões baseadas no meu conhecimento. Conhecimento que só pode ser gerado na mente humana. Ok? Então, vejamos. Dados são objetivos e discretos sobre eventos, quando aplicados em um contexto, tornam-se uma informação. O conhecimento, ele é gerado na mente humana. Como assim? Galera, imaginem, eu tenho uma hierarquia. Qual é a hierarquia? A hierarquia é dado, informação, conhecimento, presta atenção, inteligência e sabedoria. Essa é a hierarquia. Dado, informação, conhecimento, inteligência e sabedoria. Então, nesse meu exemplo, 40 graus Celsius, na verdade, quando eu coloquei 40, era um dado. Quando eu acrescentei metadados, né, porque o graus aqui é um metadado, é um dado sobre o dado, 40 graus. Quando eu acrescentei esses metadados, isso passou a representar uma informação. 40 graus Celsius, eu sei que é uma temperatura. Então, se eu pegar, por exemplo, um pedaço de papel, colocar 40, ficar na rua assim andando com um pedaço de papel, todo mundo vai olhar para minha cara achando que eu sou maluco. Agora, se eu pegar um pedaço de papel e colocar 40 graus Celsius e ficar andando na rua, todo mundo vai achar que eu sou um termômetro. Todo mundo vai achar que eu sou um termômetro. Maluco. Agora, se você sabe que está 40 graus, tu vai sair de casaco ou de camiseta? Vai sair de camiseta, porque você tem um conhecimento de que é quente, de que está calor. Então você vai tomar a decisão que é botar uma camiseta, botar uma roupa light para poder andar na rua. Então, a partir da informação, o conhecimento, a informação vai permitir o quê? A tomada de decisões baseado no conhecimento. Esse conhecimento só é gerado aonde? Na mente humana. Você acredita que há pessoas que leem a mesma informação e obtêm conhecimentos diferentes acerca daquela informação? É possível. Então, esse conhecimento, ele pode ser tácito ou explícito. Aí é um outro assunto. Mas o que caracteriza a inteligência? A inteligência é a capacidade do ser humano de modificar o conhecimento. Então, imaginem, nesse período que a gente está vivendo, imaginem que, eu vou reiterar, o que é inteligência? É a descoberta. Quando eu falo capacidade de mudar o conhecimento, descobrir. A descoberta é inteligente. Se você me perguntar, o computador é inteligente? Eu vou falar, não, o computador é burro, ele só faz aquilo que ele foi programado. A inteligência é a capacidade de quê? De adaptação, de mudança, de descoberta, não é? Então, vamos lá. Nesse período que a gente está vivendo de pandemia, se um cara descobre a cura do coronavírus, eu posso dizer que ele é inteligente? Claro. Se ele descobrir a cura do coronavírus, ele é inteligente pra caramba.
É lógico que ele é inteligente. Agora, entre inteligência e sabedoria, há uma distância grande. Sabe por quê? A sabedoria é o que fazer com a inteligência. Se esse pesquisador descobre a cura, o que ele faz? Ele vende para uma indústria farmacêutica e fica rico e vai para o inferno? Ou ele publica na internet, ganha um prêmio Nobel, vai para o céu duro? O que você faria? Isso é a sabedoria. O que fazer com a inteligência é a sabedoria. Então, a gente tem essa hierarquia. Isso está dentro do edital em sistemas de informação. Cuidado. É como se o dado fosse um tijolinho, a informação uma parede, o conhecimento fosse um cômodo, a inteligência fosse uma casa. E a sabedoria, o que eu vou fazer com essa casa? Eu vou alugar, eu vou vender, o que eu vou fazer com ela? Essa seria a hierarquia. Legal? Então, a questão 91 está errada. Vamos nessa. 92. Os modelos de dados conceituais utilizam conceitos como entidades, atributos e relacionamentos. Lembrando que na modelagem conceitual a terminologia é essa, entidade, atributo e relacionamento. Quando você vai para a modelagem lógica, porque o edital cobra modelagem conceitual, modelagem lógica, quando você vai para modelagem lógica, para o modelo lógico, a entidade vira tabela, o atributo vira entidade vira tabela, atributo vira campo e relacionamento vira chave estrangeira. Beleza? Então, entidade é a tabela, o atributo é o campo e o relacionamento é o quê? É a chave estrangeira. Cada modelo vai ter o seu grau de abstração, né? Lembra que na modelagem conceitual a abstração é maior. Eu ignoro os detalhes. Então vejamos, uma entidade representa um objeto ou conceito no mundo real, como um funcionário. Legal. Um atributo representa alguma propriedade de interesse que descreve melhor uma entidade, como o nome do funcionário, endereço, salário, são atributos. E um relacionamento entre duas ou mais entidades representa uma associação entre elas. Pode ser um relacionamento o quê? Um para muitos, muitos para muitos. Vocês vão ter que aprender os tipos de relacionamento. Por exemplo, um relacionamento trabalha entre um funcionário e um projeto, né? Um funcionário pode trabalhar em muitos projetos, um projeto pode ter muitos funcionários, então pode ser um relacionamento que muitos para muitos. Tudo vai depender da regra do negócio, isso a gente não pode afirmar. Mas a questão 92 está certa! Vamos para 93. A mineração de dados costuma ser executada com alguns objetivos finais ou aplicações. Teoria. De um modo geral, esses objetivos se encontram nas seguintes classes: classificação, regressão, regras de associação e clusterização. Galera, os objetivos são previsão, identificação, classificação e otimização. O conceito de objetivo e técnica está trocado. Por isso a questão está errada. Onde você lê técnica é objetivo e vice-versa. Então os objetivos seriam o quê? Previsão, identificação, classificação e otimização. E as técnicas? Classificação, regressão, regras de associação e clusterização. Então a questão está errada. Agora vamos para uma questãozinha de Python. Lembrando que é uma linguagem de programação. Vai dar tempo, a gente vai cair dentro. Vamos junto. A execução do código anterior resulta em... Esse é o código, gente. Essa primeira linha é uma linha de comentário. Ele pulou uma linha, aí vem list 1. Ele criou uma lista e associou estratégia, concurso de 1997 2000 como elementos dessa lista. Uma lista heterogênea, né? Aí ele bota del. Del é para apagar. Todo mundo consegue prever isso. Só que ele vai apagar o elemento de índice 2 da lista. Qual a maldade? Você acaba sendo induzido a achar que o índice 2 é concursos. E quando apagar concurso, ele vai printar, ele vai exibir estratégia 97 2000. Aí você erra a questão. Qual era o detalhe? Ao criar uma lista, o índice começa com 0. Então, o índice 2 é o 1997.
ele que vai ser apagado, e não concursos. Logo, vai aparecer concursos, mas não vai aparecer 1997. Então, a questão 94 está errada. E a 95 ela é relacionada, né? Porque se você sabe que o índice começa do zero, olha aí, para atualizar o quarto item para 3.000, pode-se utilizar o código list1 3 dentro dos colchetes indicando o índice. Se o índice começa do zero, o 3 é o quarto item, né? O 3 é o quarto item. Logo, a questão 95 é verdadeira, está certa. Beleza? Galera, com isso, a gente vai fechando a correção desse primeiro simulado exclusivo para a gente, Polícia Civil do Distrito Federal. Eu gostaria de convidá-los a me seguirem nas redes sociais. Lembrando que o meu Instagram é @prof.renatodacosta. Meu canal do YouTube tem aulas exclusivas lá de banco de dados, Big Data, tem bastante coisa interessante, já pode acessar. Meu canal é Renato da Costa, então siga-me no canal do YouTube. E se quiser pegar esse material, lembrando que, lógico, que está disponível, né, no simulado, e está disponível também todos os meus materiais, eu costumo publicar no meu canal do Telegram. Então fica o convite para me seguir nas 3 redes sociais, Instagram, YouTube e Telegram. Beleza? Conta comigo aí, vamos junto até a prova da Polícia Civil do Distrito Federal. E vamos que vamos, galera. Um abraço para todos.